Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a primeira live da FLZ4. Quero agradecer a presença aí de todos que estão nos acompanhando. Vou procurar dar um feedback das pessoas que estão nos assistindo. E hoje o tema da nossa live é modalidade trabalhistas para profissionais da área da saúde, né? É um assunto bastante importante, né? Cabe ressaltar que a legislação ela evoluiu consideravelmente nos últimos anos em relação à reforma trabalhista, né? E para acompanhar essas relações de trabalho, o profissional ele tem uma dificuldade, uma insegurança, às vezes ele recebe uma proposta e não sabe, né, daquilo que se trata. Então, o objetivo da nossa live é esclarecer essas questões das modalidades trabalhistas. E, para isso, nós trouxemos aí um convidado especialíssimo, fisioterapeuta, advogado, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno. Então, o Dr. Luiz Fernando ele vai fazer uma abordagem aí com a gente. E quero dar as boas-vindas, Luiz. Obrigado pelo convite da nossa primeira live da FLZ4 Consultoria. A nossa ideia aí é iniciar com lives quinzenais, todas as terças-feiras, e durante a nossa conversa eu vou passando as maiores informações. Lembrando que no nosso apoio técnico está o professor Leandro Lazarés, a qual eu quero agradecer imensamente a presença, tá bom? E o apoio. Luiz, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Edu. Acho que é um grande prazer estar aqui com vocês, inaugurando aqui essas primeiras lives, né? Com vocês da FLZ4, acho que é uma grande satisfação, uma honra estar aqui e uma responsabilidade também. Espero corresponder às expectativas, mas tenho certeza que estou muito satisfeito e muito honrado em poder colaborar, com certeza, aí com os nossos colegas. Estamos à disposição. Obrigado, Luiz. Bem, como eu comentei, né, a questão da legislação, ela tem uma grande mudança aí recentemente, ela traz uma insegurança, às vezes dúvidas em relação a qual modalidade o profissional... na verdade, ele tem dúvidas sobre a modalidade que ele recebe ali uma proposta, um convite de trabalho, né? Então, eu acredito que todas as modalidades elas devem ter vantagens e desvantagens, né, Luiz? E eu gostaria que você fizesse aí um breve resumo, uma breve apresentação sobre as possibilidades de modalidades, né, as vantagens e desvantagens, e aí a gente vai, enfim, trocando uma ideia sobre algumas situações reais que eu também tenho observado, principalmente com alunos recém-formados, com profissionais, colegas que vêm solicitar informações, conselhos sobre propostas, né, eventuais propostas de empregabilidade. Ótimo, Edu. Essa pergunta ela é muito presente assim no nosso dia a dia, né? Que eu tenho aí uma atividade também empresarial e o que a gente observa? Existe talvez desconhecimento, né? Porque a gente acaba não tendo formação na faculdade, ou pelo menos quando a gente tem, a gente acaba tendo, eu sempre comento que a gente acaba tendo disciplinas como gestão, administração muito no começo do curso, né? Eu, pelo menos, fui assim. Tudo bem que eu me formei já há bastante tempo, mas o que a gente observa? Às vezes o colega não consegue linkar, e é natural isso, o que ele aprendeu lá no primeiro, segundo ano da faculdade, com o que ele vai encontrar no mercado de trabalho lá na frente. Então, assim, sendo, né, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, dentre as modalidades aí de contratação, a gente teria aquela tradicional, que é a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho. Lembrando que a CLT, gente, é um documento, é um decreto-lei de 1943, então é um documento aí bastante antigo. Logicamente, ela foi sofrendo diversas alterações aí ao longo dos anos, né? Se a gente pegar o texto original da CLT de 43 e o texto dela hoje, é totalmente diferente. Ela foi totalmente recortada, retalhada, enfim, mas o texto original, a ideia é de 43. Então a gente teria como primeira modalidade o regime CLT, que seria aquele que a gente também, alguns chamam de carteira assinada, né?
que tem enfrentado aí diversas resistências ao longo dos anos por conta dos encargos, né, que ela traz consigo. Então, por exemplo, a gente vai discutir mais para frente, mas férias remuneradas, fundo de garantia por tempo de serviço, todos os benefícios que estão ali considerados na convenção coletiva de trabalho, por exemplo, questão de férias remuneradas, mais um terço de abono, né? O fundo de garantia, a questão de quando o funcionário fica afastado por um motivo de doença, por exemplo, os primeiros 14 dias são de encargo da empresa, benefícios diversos, como vale transporte, auxílio creche, cesta básica, ou seja, o salário do funcionário contratado CLT, nominal dele, no final, o custo dele para o empregador, dependendo da categoria, dos benefícios que tem, aí varia de 80% a mais de 100%, dependendo dos benefícios. Então, esse seria o tradicional, o CLT, né, carteira assinada que a gente fala. Aí a gente tem umas outras modalidades que a gente poderia englobar aí dentro do chamado trabalho autônomo, né, como o próprio nome diz. O colega teria autonomia, né, no caso aqui, qualquer profissional da saúde ou outra área, o que caracteriza aqui é a autonomia, ou seja, o indivíduo que trabalha como autônomo, ele deve ter, né, no verdadeiro trabalho autônomo, digamos assim, uma flexibilidade de horário, de jornada, de escala. Ele pode fazer jornadas maiores ou menores, dependendo da necessidade e do acordo dele com quem está tomando o seu serviço. As férias dele não serão remuneradas, mas ele pode fracionar conforme ele quiser. Ele não precisa esperar um ano, como é a questão do trabalhador seletista, né? Porém, ele não tem remuneração, né? E então a principal questão aí é a autonomia, ou seja, a questão dele poder escolher os horários dele, a carga horária e tudo mais. Dentro dessa forma de autônomo, né, a gente poderia elencar aqui três formas principais. A primeira delas seria aquele contratado pessoa física. Então, por exemplo, eu, Luiz Fernando, CPF 088X, sou contratado por uma empresa para prestar serviços. Então, eu, Luiz Fernando, vou emitir no final do mês, né, no final do período de contratação, um RPA, que é o Recibo de Profissional Autônomo. Então, volto a falar, eu vou ter liberdade de horário, mas eu não vou ter os benefícios da CLT. Uma outra forma de contratação de autônomo é você contratar a pessoa via pessoa jurídica, PJ. Eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa jurídica, eu tenho uma empresa que eu presto serviços para uma instituição hospitalar. Então, se eu for amanhã trabalhar em um outro hospital, né, eu, Luiz Fernando, através da minha pessoa jurídica, né, interposta, fazer um contrato que eu vou receber através dessa pessoa jurídica e não através da minha pessoa física, do meu CPF, e sim pelo meu CNPJ. E aí, nessa questão, eu vou estar emitindo, então, uma nota fiscal, que seria equiparado ao RPA do autônomo. Uma outra modalidade também que temos no mercado aí é a questão da sociedade. É as pessoas, os colegas, né, serem chamados para trabalhar em um determinado empreendimento, um determinado hospital, clínica, enfim, qualquer atividade, e ele tornar-se sócio, né, de uma empresa, né, e essa empresa presta serviços para um tomador de serviço. Nesse caso, você sendo sócio, você tem as mesmas características, entre aspas, do autônomo, né, uma vez que você é sócio, porém, você vai emitir uma terceira modalidade aí de recibo, que seria o prolabore, que é pelo tempo que você despendeu na atividade, e você também vai ter direito à distribuição de lucros. Lembrando que distribuição de lucro, se houver lucro, né, o verdadeiro sócio é como casamento, né? No amor e na dor, na felicidade e na tristeza. Se a empresa tiver lucro, você vai receber lá X% da sua, equivalente às cotas que você possui. Você tem 5%? Ótimo. Você vai receber 5% do lucro apurado. Deu prejuízo? A conta é sua também, né? Então, essa é uma situação. E outra, você sendo sócio de uma empresa, já adiantando, como eu falei, na alegria e na tristeza. Se a empresa amanhã tiver algum problema
de ordem trabalhista, ordem civil, enfim, você é sócio, você participa de tudo. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. E como uma outra forma, então a gente falou até agora de CLT, autônomo, né? Falamos de pessoa física, pessoa jurídica e sociedade. A gente teria a questão do funcionário público estatutário, por exemplo, que hoje em dia é cada vez mais raro. A gente tem muito empregado público que é contratado pelo regime CLT, fazendo um sistema meio misto. Né? O indivíduo ele é CLT, mas ele tem também uma certa estabilidade para ser demitido somente com processo administrativo, enfim. E a última modalidade aqui, para não me estender muito, é a questão da cooperativa. Cooperativa, a lei inicial foi uma lei de 71, que ficou durante muito tempo muito superada, e ela foi atualizada por uma lei de 2012. Né? Então, a cooperativa é um sistema legal, né? Não tem nada de legal na cooperativa, porém, por ela ter ficado muito tempo desatualizada, criou-se um certo estigma contra a cooperativa de que acaba tendo uma característica de fraude, o que não é verdade. A cooperativa, ela bem definida e funcionando direitinho, é uma modalidade como qualquer outra, com os riscos e benefícios, né? Basicamente, Edu, seriam esses modelos aí que a gente poderia encontrar no mercado. Perfeito. Então, resumindo para você que chegou agora e está nos assistindo, né? O Luiz ele comentou sobre a modalidade CLT, a modalidade autônoma, a PJ, a modalidade de sociedade, onde tem, né, a questão do prolabore, da distribuição do lucro, a cooperativa e o funcionário público estatutário. Independente da modalidade, acredito, Luiz, que planejamento, organização, regularidade, o profissional ele precisa disso, né? Às vezes eu recebo e-mails, WhatsApp, mensagem, né, de ex-alunos ou, enfim, recém-formados, né, que eles perguntam sobre a questão, né, do fisioterapeuta autônomo, né, do profissional autônomo que às vezes não tem absolutamente nada de autônomo, ou então eles questionam sobre a questão do PJ, achando que eu vou abrir uma empresa e não dá para brincar de empresário, né, Luiz? Precisa de um planejamento, precisa de uma regularidade, precisa de uma seriedade em todo o processo, porque senão o revés ele acaba sendo muito maior do que as potencialidades, não é verdade? Sem dúvida, Edu. Aí a gente se entrou numa questão muito interessante, né? Abrir uma empresa, gente, está cada vez mais fácil. Tá? Hoje em dia você consegue abrir empresa num prazo muito menor do que uns anos aí. Mas a gente costuma falar o seguinte: abrir empresa é fácil, o difícil é você fechá-la, se você precisar amanhã. Porque para você fechar uma empresa, você tem que ter certidão negativa de diversos órgãos. Então você não pode ter dívida com nada para fechar a empresa. E enquanto essa empresa estiver ativa, ela vai estar gerando despesas e não necessariamente ela vai estar gerando receita. O que eu quero dizer com isso? Qualquer um de nós aqui, gente, que amanhã precisar montar a empresa, tem que se cercar, gente, de uma assessoria muito boa, né? E eu vejo, às vezes, alguns colegas conversando comigo, com outros colegas, falando assim, Luiz, dá uma dica, vê o que você acha, tal. Eu falo, olha, dica eu posso dar algumas orientações, né? Mas é importante que você contrate uma assessoria contábil boa, uma assessoria jurídica boa. Por exemplo, no meu caso, mesmo eu tendo formação em direito, sou advogado, tudo mais, eu contrato colega advogado para falar, por exemplo, para me dar orientação do ponto de vista contratual, de regras de contrato, né? Então, assim, a gente tem que entender que assessoria não é gasto, é investimento. Por que eu falo isso? Se você não tiver, como diz aqui a própria Carla, um plano de negócio, se você não souber exatamente onde você está entrando, você pode ter complicações lá na frente. Então, assim, uma assessoria contábil no sentido de saber exatamente as despesas que você vai ter, uma assessoria jurídica no sentido de ver
a sua parte trabalhista, a sua parte contratual, a sua parte tributária. Eu vejo colegas que às vezes não fazem a melhor opção tributária, né? E às vezes só por isso você já perde aí, você já diminui muito a sua margem de lucro. Então é fundamental aí a gente ter esse conhecimento. Outra questão que você comentou, Edu, infelizmente, não é só na área da saúde, em todas as áreas, justamente por conta dos encargos trabalhistas, muitas empresas têm fugido do regime CLT, né? Então contrata colegas como autônomos, como sócios, como PJ, enfim, né? Para tentar diminuir essa carga que é pesada, de fato, né? Quando você contrata alguém com registro, né? Com CLT. Porém, se isso não for muito bem desenhado, muito bem definido, você pode ter surpresas amanhã no sentido de que você pode estar contratando alguém como autônomo, porém essa pessoa amanhã ela pode, por exemplo, requerer um vínculo empregatício, porque ela pode amanhã provar que na verdade esse contrato de autônomo não era exatamente isso, né? Ele era o empregado que estava sendo contratado como autônomo. Isso aí dá vários problemas, né, gente? A gente, por mais que a gente tenha tido a reforma trabalhista aí, muitas pessoas ainda acham, estão na ideia de que a reforma trabalhista liberou tudo, e a gente pode discutir mais para frente que não é bem assim. Então, resumindo, Edu, essa primeira parte essa minha resposta, é importante tanto o empresário como quem está prestando serviço para essa empresa conhecer exatamente as modalidades e os encargos que essa pessoa vai ter durante esse período que ela trabalhar, né? Perfeito, Luiz. É impossível, né, a gente saber tudo de tudo, né? Então, de fato, quando você recebe um convite, uma oportunidade, né, é fundamental que essa análise seja realizada, que o profissional que recebeu aquele convite converse com advogados, contadores, pessoas profissionais que vão contribuir de uma maneira bem clara para aquela oportunidade que o profissional tá recebendo, né? Então, fica aqui essa dica aí para todos os colegas que estão nos assistindo. Eu vou mandar aqui um abraço para o Maurício Garcia, para Carla Zegli, William Chimizo, Tiago Rodrigues, para o Rodrigo Gonzalez, Juliana Iga, Ali Souza, Caroline Marques, Vanessa Ferracini, Wendel Santiago, a Pamela Silvia, a Tereza Cristina Badi e o Luiz Paulo Araújo, que estão acompanhando aqui pela minha timeline do Facebook. Depois também cabe ressaltar que está sendo transmitido pela timeline do professor Leandro Lazareschi e pela timeline da FLZ4. Luiz, dando continuidade à nossa conversa, né? Quando a gente fala do profissional da modalidade de trabalho, a terceirização, como que ela é caracterizada de fato, né? Alguns serviços, às vezes, eles são apresentados como terceirizado, mas de fato não, às vezes não são. Então, como que nós podemos caracterizar uma terceirização? Então, essa questão da terceirização, a gente tinha aí uma discussão muito grande de quais atividades poderiam ser terceirizadas. Então, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, existia discussão se a fisioterapia poderia ser ou não terceirizada, porque nós tínhamos um entendimento, né, foi feito pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, essa é uma súmula lá de 93, que ela dizia o quê? Que as empresas poderiam terceirizar as suas atividades meio, mas não as suas atividades fim. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu, hospital, por exemplo, eu preciso ter segurança, preciso ter limpeza, mas isso não é a minha atividade fim, né? O hospital não existe para isso.
né? Então, eu poderia terceirizar isso, né? Enfermagem, por exemplo, não poderia ser terceirizada porque ela presta assistência direta ao paciente. E a fisioterapia, por exemplo, ficava naquele meio do caminho. Uns entendiam que sim, outros entendiam que não, mas essa questão de terceirizar ou não a atividade fim caiu por terra em março de 2017, quando a gente teve a Lei 13.429, que foi uma lei que falou, olha, pode terceirizar tudo, atividades meio e atividade fim, não tem problema mais. Então, essa questão foi superada. Porque a gente tinha antes a seguinte situação, empresas de fisioterapia que contratavam fisioterapeutas como prestadores de serviço. E a Justiça Trabalhista, em função dessa súmula que eu fiz referência, a 331, entendi o seguinte, eu, empresa de fisioterapia, não posso terceirizar a minha atividade, que é fisioterapia. Eu teria que ter os meus fisioterapeutas. A partir de 2017, isso foi totalmente superado. Então, hoje, eu, empresa de fisioterapia, posso contratar o fisioterapeuta como prestador de serviço, ou seja, eu posso terceirizar, quarteirizar, isso está superado, né? Agora, o que acontece aí é que algumas empresas, né, contratam fisioterapeutas como prestadores de serviço. Como prestador de serviço, como a gente falou lá no seja como PJ, seja como pessoa física, seja como sócio, enfim, coloca na sociedade. Porém, esse colega, no dia a dia, ele é tratado, né, como um empregado. Ou seja, ele acaba tendo ah, as responsabilidades assim de um empregado sem ter os benefícios. Então, por exemplo, se o indivíduo ele tem a característica de pessoalidade, eu diria. Por exemplo, ele não pode fazer substituir por outro, né? Ele tem uma escala com o nome dele. Ele tem uma questão de habitualidade, no sentido de que ele trabalha diversos dias lá na semana, enfim. Questão de subordinação, é muito complicado isso, né? E a questão de onerosidade, por exemplo, que ele recebe um, um salário, entre aspas, né? Ele recebe um valor pelo trabalho que ele presta. Então, o que, que pode. Isso é um dos principais problemas que a gente enfrenta ainda hoje, porque às vezes o colega, né, o colega empresário, ele contrata o fisioterapeuta numa modalidade, não estou aqui entrando no mérito, sei se é correto ou é certo, enfim, mas ele contrata como autônomo. Porém, no cotidiano, esse colega trabalha como seletista, né? E isso pode aí eventualmente gerar um problema grande para ele, porque esse colega pode, por exemplo, entender que na verdade ele era um empregado, né, que foi contratado como autônomo, portanto ele vai requerer amanhã os benefícios que ele não teve como autônomo. Então, por exemplo, 13º, férias, fundo de garantia e tudo mais. Então, esse é um risco, né, de que quando essa terceirização, quando a empresa de fisioterapia terceiriza a sua atividade, seja na modalidade que ela quiser, PJ, PF, sócio, mas o que vale, né, aí é uma questão da justiça trabalhista, que não foi alterado com a reforma, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, como a gente falou no começo, muitos colegas ainda entendem que com a reforma trabalhista tudo foi liberado, e não é assim, né? Os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício permanecem, né? É lógico que acho que é até interessante a gente discutir mais para frente o que mudou aí com a reforma trabalhista, mas o risco permanece, né? Então, e o colega também, se for pensar, né, eu sempre procuro olhar os dois lados da história. Você contratando e você sendo contratado, né? Então, tudo aí envolve uma margem de risco grande, né? Então, o colega aí que vai empreender e o colega que vai também trabalhar, ele tem que pensar nisso. Por exemplo, o colega entra como sócio de uma empresa. Amanhã essa empresa começa a dar prejuízo. Se ele é sócio, ele tem que participar. Se essa empresa amanhã sofre um processo e eventualmente tem que pagar uma indenização ou uma sentença aí trabalhista, se ele é sócio, aquilo que a gente falou no começo, né, Edu? No amor, na dor, na alegria, na tristeza. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história. Às vezes, eu já vi colega falando para mim assim, não, Luiz,
Eu entrei como sócio da empresa. Eu falei, que bom, a empresa dá lucro, dá prejuízo? Não sei. Aí eu falei, bom, não vou pôr fogo em nada aqui, deixa eu ficar quieto, mas eu só falo, olha, procura saber, né? Então, ou seja, essas atividade, né, seja ela qual for, envolve riscos, né? E a pessoa tem que conhecer. Que a pessoa sabendo onde ela está entrando, seja abrindo uma empresa, seja trabalhando para uma empresa, ela tem que saber, né, aonde ela está realmente entrando e tomar as cautelas devidas, né? Ô Luiz, outra questão comum. O aluno profissional, quando eu falo aluno, é porque é muito comum com os alunos recém-formados, principalmente com os recém-formados. Professor, eu recebi uma proposta, é uma proposta de autônomo, ou uma proposta como pessoa jurídica, só que é um valor que não está compatível com aquilo que o mercado oferece comumente, normalmente, né? Eu acredito que a melhor resposta seja não aceite, ou contra-argumente, ou valorize o seu passe, né? Eu acredito que também seja importante as pessoas não saírem aceitando tudo o que é oferecido, né? Principalmente aceitando condições de contratações que não estão compatíveis com uma remuneração que seja justa, vamos dizer assim. Essa questão a gente é muito presente, né, Edu? Eu dou aula em pós-graduação também, enfim, e as queixas são muito semelhantes, né? Puxa, mas me ofereceram um valor irrisório, né? E eu sempre costumo dizer que existe uma lei mais antiga do que qualquer uma dessas que eu estou falando aqui, que é a questão da oferta e da procura. Então, assim, infelizmente eu entendo, né? Às vezes o colega ele está recém-formado, ele tem que trabalhar e ele acaba de alguma forma se sujeitando a receber valores ínfimos, né? E mesmo situações assim quase que vexatórias, né? Eu entrevisto bastante colega, eu dou aula, então eu ouço bastante coisa. Então, por exemplo, assim, de colega que fala, Luiz, eu vou receber X reais por plantão, né? Só que eu tenho que atender 15 pacientes, 16 pacientes em 6 horas, né? Aí eu, às vezes, eu costumo brincar, falei, puxa, né? Então você deve trabalhar com água benta, né? Porque você vai basicamente benzer os seus pacientes, né? Porque é impossível você prestar um atendimento de qualidade, né, com esse quantitativo em 6 horas. Né? Então, isso é uma coisa assim que isso me preocupa bastante, porque é uma cadeia, é um círculo vicioso. O colega vai atender 16 pacientes em 6 horas. Com absoluta certeza, gente, ele não vai prestar um atendimento de mínima qualidade. Qual vai ser a visão do paciente que foi atendido por um colega desse? Fisioterapia é isso aí? A gente brinca, né? O famoso metabólico, é abrir e fechar a mão, ficar na ponta do pé. Gente, resolutiva terapeuta está fingindo que atende, falar um português claro, o paciente fingindo que está sendo atendido e o contratante fingindo que está pagando, né? E isso é um tiro no pé, gente, porque isso tem prazo curto, né? Porque se a gente não mostrar resolutividade naquilo que a gente está fazendo, nós não vamos ser valorizados de forma alguma, né? Eu costumo exemplificar, Edu, desculpa me estender aqui, mas eu costumo sempre exemplificar um exemplo que eu tive com a minha mãe. Minha mãe tem 80 e poucos anos. Algum tempo atrás ela teve problema no joelho, não lembro exatamente se foi plica, sinovial, alguma coisa do gênero. E ela veio falar comigo: filho, eu tô com o joelho doendo e tal. Eu falei: olha, mãe, não é minha praia já há muito tempo, né? Aí eu falei: você acha interessante você vai passar no médico, ter um diagnóstico, ver o que é exatamente, né? Nessa idade, a gente precisa ver. Resumo da história: ela foi e começou a fazer fisioterapia numa clínica X, aqui em São Paulo. Cruzei com ela depois de um tempo, falei, mãe, e aí, como é que tá a questão do joelho, tá melhorando e tal? Ela falou, filho, aquelas coisas de físio, né? A hora que ela falou isso, eu já comecei a coçar a minha cabeça. Como assim, mãe? Coisas de físio, né?
Dá um choquinho lá, faço exercício, seu pai fica lá me esperando na sala de espera, depois ele me traz para casa. Já fiz aí umas 10 sessões, né? Que eu adoro esse termo sessão também, né? Que eu acho que o fisioterapeuta faz atendimento, né? Sessão, para mim, lembra cinema, descarrego, qualquer coisa, né? Mas, enfim. Mas qual é a questão dessa história que eu estou contando para vocês? Aí eu falei, mãe, mas espera um pouquinho, isso aí não vai resolver. Chamei uma colega do hospital, que trabalhava bem com ortopedia, eu falei, fulana, vai atender minha mãe lá, a gente acerta um valor, vai na casa dela, resolve. Resumo dessa história, gente. Essa colega fez 6 atendimentos na minha mãe, solucionou o problema dela. Aí eu perguntei depois, eu falei, ei mãe, como é que foi com a colega? Nossa, filho, excelente. Resolveu. 6 atendimentos aqui, olha, né? Resolveu o meu problema, excelente. Aí ela soltou a frase que me deixou meio deprimido, né? Ela falou assim, nossa, filho, não é que essa tal de fisioterapia funciona? Aí eu falei, puxa, né? Será que essa não é a percepção de muitos, né? De muitos dos nossos pacientes, né? De que qual é a resolutividade? Minha mãe demorou 80 anos, gente, para descobrir que fisioterapia funcionava. Detalhe, hein? Eu tenho 30 anos de formado, minha esposa tem 30 anos de formado, também é fisioterapeuta. Minha falou, nossa, mãe, a senhora demorou, na época foi uns 20 e poucos anos, só demorou 26, 27 anos para descobrir que aquilo que eu saí de São Paulo um dia, fui lá para São Carlos estudar, serve, né? Mas aí depois eu pensei comigo, poxa, foi o exemplo que ela teve a vida inteira. Né? Não sei quantas vezes ela fez fisioterapia, mas eventualmente o exemplo que ela teve foi esse. Né? Então, assim, só fechando essa ideia, eu acho que o colega, nessas condições, Edu, não deve aceitar mesmo. Né? Eu entendo, às vezes o colega se forma, está naquela pressão, naquela fissura de começar a trabalhar, ganhar dinheiro, mas ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai se sujeitar a situações que ele mesmo está se colocando em risco. Perfeito, Luiz. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau, isso que você comentou. Infelizmente, isso, de fato, é algo comum, né? Por isso que é fundamental, né? Concomitantemente, além da gente conseguir entender de uma maneira detalhada essas possibilidades de relações trabalhistas, que a gente também se aperfeiçoe tecnicamente para ser cada vez mais resolutivo. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Marcos Alexandre, que está nos assistindo, a Tatiane Lima, a professora Berenice Neri. A professora Berenice foi minha professora da 4ª série, e está assistindo essa live. Que legal. Obrigado, professora, pela audiência. A Suelen, a Patrícia Cavadas Lazarevski, esposa do professor Leandro, o Dilson, e, enfim, todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos agora com 23 visualizações, e são 20 horas e 43 minutos. E eu queria, Luiz, que você falasse um pouquinho sobre a questão de como que é definido o piso da categoria, né? Como é que funciona essa questão da definição do piso, se isso vale para todas as modalidades, e para aquelas modalidades que o piso não é definido, como que o profissional ele pode mensurar se esse valor ele está sendo justo ou não de repasse, né, do serviço? Boa pergunta, Edu. Essa é uma questão também muito presente, né? Porque às vezes as pessoas, né? E é natural, volta a falar, né? A gente acaba tendo as disciplinas, né? Pelo menos nós da fisioterapia, eu não posso falar pelas outras áreas, mas nós da fisioterapia, a gente acaba tendo disciplina de ética, de gestão, administração, muito lá no começo, e a gente acaba não associando as coisas. Mas, objetivamente, na sua pergunta, Edu, a questão do piso salarial, né? Como é definido o piso de uma categoria, né? Então, alguns colegas imaginam que seja uma lei, né, que cria o piso. Alguns colegas entendem que é atribuição do sindicato, outros entendem que é atribuição de um conselho profissional, outros entendem que é acordo, né? Na verdade, o piso, como o próprio nome diz, é o piso, é o mínimo, né,
que uma categoria deve ganhar pelo seu trabalho. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da fisioterapia, que estou vendo aqui que é a maior parte dos nossos ouvintes, né? A fisioterapia, né? Como é que é feito o piso? O piso, qualquer que seja a categoria, ela é sempre feita através de uma convenção coletiva, né? É um documento que é feito pelo sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Então, por exemplo, para nós da fisioterapia, a nossa database, né, anualmente é em maio. Então, um pouco antes, senta-se numa mesa para discutir representante do sindicato dos empregados, representante do sindicato dos patrões, digamos assim, dos empregadores. E aí cada um traz a sua pauta de negociação. Então, por exemplo, o sindicato dos empregados, olha, a inflação foi 5%, mas a categoria está tendo perdas há muito tempo, eu quero um reajuste de 15%. O sindicato dos empregadores vai falar, olha, a situação está difícil, as operadoras estão querendo pagar cada vez menos, eu vou dar 1%. E aí fica aquela discussão, né, até que se chega num valor, né. Então, por exemplo, a convenção que teve aí dos fisioterapeutas de 2019, a de 2020, embora estejamos em agosto, até onde eu sei ainda não se chegou num acordo aí para fazer a convenção coletiva. Então, não se chegou ao índice do reajuste. Ano passado, por exemplo, foi 5,07%, né? Então, o que acontece? O nosso piso aí da categoria hoje está 2.942. Então, esse é o nosso piso. Então, nenhum fisioterapeuta pode ganhar abaixo de 2.942. Detalhe, nenhum fisioterapeuta que tenha registro, que seja empregado, né? O fisioterapeuta autônomo, como o próprio nome diz, ele tem autonomia. Ele pode, por exemplo, falar, olha, eu só vou trabalhar por no mínimo 30 horas, por no mínimo 4 mil reais, 5 mil, 6 mil reais. O nome diz, ele é autônomo, né? E quem o paga também, por sua vez, não tem a obrigação de pagar o piso. Isso é próprio da economia de mercado. Não estou aqui falando se isso é certo ou errado, né? Mas o que acontece na prática é isso. Então, quem contrata um fisioterapeuta registrado, digamos assim, ele tem que pagar no mínimo o piso. O autônomo, o sócio, pessoa jurídica, seja lá como for, ele não tem que respeitar esse piso, né? Aí vai da livre negociação. Por isso que o nome é autônomo, né? E aí, mas só finalizando a primeira ideia, então o piso, gente, é definido por uma reunião entre os dois sindicatos. Então, vira e mexe, gente, eleição acontece. Toda vez que tem eleição para deputado federal, aparece alguém falando, olha, eu vou defender um piso de 10 mil reais para os enfermeiros, para os fisioterapeutas. Não vai chegar lá. Ele pode até propor esse piso, ele pode até propor uma lei, mas em um dado momento que essa lei estiver tramitando lá em Brasília, alguém vai falar, opa, em alguma comissão vai parar, opa, peraí, isso aí não é competência, né, de nós aqui do Congresso fazer isso é sindicato. Então, a lei não vai para frente. Aí o que o cara vai falar, o candidato? Olha, eu tentei, viu? Tentei, mas não consegui. Aquela conversa toda, né? Então, objetivamente falando, piso é definido, tanto o piso como o índice de reajuste, né, é definido anualmente, né, através da convenção coletiva de trabalho. Aí vocês vão perguntar, Luiz, mas e se não chegar a um acordo entre os sindicatos, né? Por exemplo, nós estamos aí, teve ano retrasado, a convenção só foi assinada em outubro, né? Logicamente, o índice vai retroagir até maio, que é a data base. Mas vamos admitir que não houve acordo. Um queria 30, outro queria 5 e não chegou. Aí vai para o que a gente chama de dissídio, né? Às vezes a gente fala o dissídio como reajuste, né? A gente fala assim, teve o dissídio de 3%, dissídio de 5%. Na verdade, tecnicamente falando, se não houver um acordo, né, se não fechar a convenção coletiva, isso vai ser definido pelo Tribunal Regional do Trabalho. E aí sim instala-se o dissídio. E aí quem vai decidir o índice de reajuste e, por conseguinte, o piso,
vai ser a Justiça do Trabalho. Então, esse é o, tecnicamente, dissídio é isso, né? Então, resumindo, Edu, não é lei, não é, você não pode negociar isso, isso é por sindicato, os sindicatos que se reúnem e determinam, né? Fechando a sua segunda parte da pergunta, você como autônomo, você tem que a questão do piso é um balizador, né? Mas vamos pensar o seguinte, o piso, né, quem está sujeito ao piso é o empregado registrado. O empregado registrado ele tem diversos benefícios que o autônomo não tem, né? Ou seja, o autônomo tem algumas vantagens com relação à maior flexibilidade de horário, ficar mais fácil de conciliar duas atividades, ele pode fracionar suas férias mais vezes, enfim, tem as vantagens de ser autônomo, mas ele não tem, por exemplo, 13º, férias. Então, entre um trabalhador autônomo e um CLT, os dois ganhando no final do mês a mesma coisa, é muito mais vantajoso para o CLT. Então, o trabalhador autônomo ele tem que ter isso em mente, né? Que ele vai receber esse dinheiro sem nenhum tipo de benefício. Perfeito. É importante bater na porta certa, né, Luiz? Como diz aquela antiga piada, não dá para comprar azeite e bacalhau Não na vai dar certo. Ou farmácia, você não vai é pagar bem verdade? caro. É verdade. Eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço para o Felipe Todesco, Giorgio Nazi, Alessandro Oliveira e o Alessandro Pereira, orientador de doutorado do professor Leandro Lazareschi. Um abraço, Alessandro. Prazer ter você aqui conosco na nossa live. E eu acho que um assunto importante que a gente faltou aqui, Luiz, é a questão da insalubridade, né, em alguns serviços ou em algumas situações. Então, você também fizesse uma menção sobre esse assunto tão importante que é dúvida, né, dos profissionais, principalmente os profissionais da área da saúde que trabalham em situações aí de riscos ocupacionais importantes. Essa questão da insalubridade, a gente está tendo agora isso mais presente, também até por conta aí da questão do Covid, né? Então, normalmente, o que acontece, né? O grau de insalubridade, e aqui a gente cabe ressaltar mais uma vez que essa questão da insalubridade ela é devida aos funcionários registrados, tá? Funcionário autônomo não recebe lá, quando ele emite o seu recibo de profissional autônomo, nota fiscal ou prolabore na sociedade, não existe essa previsão de insalubridade. Nada que o colega não possa conversar e embutir no preço que ele recebe isso. Então, por exemplo, ele recebe uma proposta de receber, sei lá, 25, 30 reais a hora de trabalho. Olha, vamos subir um pouco, porque eu entendo que eu trabalho numa situação insalubre, então eu gostaria de ter um acréscimo, enfim, né? Mas isso na condição de autônomo. Quem faz jus à insalubridade é o profissional que é contratado, registrado, que a gente diz, né? Esse grau de insalubridade, gente, ele não é arbitrado, né, livremente pelo, pelo empregador, por exemplo, né? Isso é feito através de um programa chamado PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse é um documento que ele é feito por empresas de medicina do trabalho. Então, normalmente vai um médico, um engenheiro, técnico do trabalho, vai aferir as condições de insalubridade do local que o serviço é prestado, e aí ele vai definir o grau de insalubridade. Na nossa área da saúde, o maior grau, o grau que a gente tem, o risco que a gente tem é risco biológico, né? Então, determinadas atividades, por exemplo, quem trabalha em Minas recebe insalubridade e periculosidade, que é outra coisa. Nós, da área da saúde, via de regra, a gente recebe algum valor, quando recebe, né, a insalubridade. Ou seja, isso é ferido, volto a falar, pelo PPRA, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que vai lá, a empresa faz uma perícia, observa as condições do local, observa os EPIs que estão disponibilizados, né? E aí ele define o grau. Normalmente o grau é baixo, médio ou alto. E aí varia de 10, 20 ou 40% do salário mínimo, né? Então a gente teve, por exemplo, agora, durante essa pandemia, a gente está tendo alguns lugares que estão pagando o grau máximo.
de insalubridade. Por exemplo, alguns locais, por exemplo, Emílio Ribas. Emílio Ribas sempre foi um local que tratou pacientes com doenças infecto-contagiosas. Então, o grau de risco lá é muito maior do que, por exemplo, um hospital geral. Né? Então, a gente tem hoje hospitais que estão atendendo basicamente e exclusivamente pacientes com Covid. Esses, via de regra, pelo PPRA, eles determinam aí 40%, que é o grau máximo de insalubridade. Se porventura amanhã mudar o perfil dos doentes e tudo mais, pode-se baixar esse grau de insalubridade. Mas, resumindo, é aferido através do PPRA, grau baixo, médio e alto, 10, 20, 40% do salário mínimo. Né? É isso, porque isso tem impacto em diversas coisas, tá? Inclusive na questão da previdência social e tudo mais. Quem recebe insalubridade conta o tempo de serviço de forma diferente do indivíduo que não recebe insalubridade. Então, tem vários aí desdobramentos. Então, não é simplesmente, né, o empregador, a empresa fala, não, olha, eu vou pagar agora 20%, olha, eu vou pagar 40%, mês que vem eu vou... Não. Esse programa ele é renovado anualmente, né? Então, isso é importante aí a gente ter sempre em mente. Agora sim, tinha travado o meu microfone aqui. O Luiz, o Antônio Gabriel Chagas Queiroz, o Gabriel é de Tique-Chique, sabia? Ele foi meu amigo na Cruzeiro do Sul e é um excelente profissional, assim como foi um excelente aluno. Acho que ele faz uma pergunta importante. Ele pergunta se o referencial nacional de procedimentos fisioterapêuticos ele serve para guiar os valores a serem cobrados por profissionais autônomos da área de fisioterapia. Obrigado, viu, Gabriel? Um abraço, prazer em revê-lo mesmo que virtualmente. Perfeito, Gabriel. Excelente pergunta, né? O referencial, ele foi criado pelo Conselho Federal justamente para que ele sirva como um guia, né? A gente não pode encarar nunca o referencial como uma tabela, e sim, como o próprio nome diz, um referencial é um guia, né, de sugestão de valores, né, que devem ser cobrados. Então, o referencial, ele tem lá, é uma resolução do Conselho Federal, né, então ele tem uma força grande para nós fisioterapeutas, né. Esse referencial, ele tem um coeficiente que é atualizado anualmente, né, e se quem olhar esse referencial vai ver que ele elenca lá diversas atividades dos fisioterapeutas com relação à remuneração. Então, por exemplo, da área hospitalar, o referencial ele fala em valores de plantão, né? Então, assim, então a sua lembrança é muito importante, sim, Gabriel. O Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos serve, sim, como um guia, tanto para você, empregado amanhã, de alguma forma, tentar modular a sua remuneração, como para que o próprio fisioterapeuta que tem uma empresa e presta serviços, seja para operadoras de saúde, ele também tem um balizamento, né, dos valores que ele tem para receber. Né? Isso foi um estudo aí que o COFITO fez há algum tempo e é sempre atualizado e sem dúvida é muito importante, Gabriel. Beleza, Luiz. Luiz, antes de eu passar para as considerações finais, eu quero chamar aqui o Leandro, que está nos guiando nessa primeira aventura, nessa primeira live. Entra aí, Leandro, aparece aí para a gente, para dar um oi. Tem muitos amigos em comum e também, obviamente, para dar ao aniversário muita saúde, paz, agradecer pela amizade, pelo companheirismo de sempre. Você é um cara show de bola, um grande amigo, e não poderia de deixar aqui registrado o meu feliz aniversário para você, meu amigo. Obrigado, Edu. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Essa é a primeira live que nós estamos estreando aí nos nossos canais de redes sociais, né, Facebook. E em breve aí estaremos em outros canais também, né, YouTube, LinkedIn. E é um tema muito relevante, né, muito importante. Eu estava aqui no back office, né?
mas eu acho que essa parte trabalhista sempre gerou muita dúvida, né? Muita dúvida dos profissionais, muita dúvida dos profissionais que se tornam empresários, né? Bem como o Luiz falou, muito importante isso, porque muitos empresários, com essa reforma trabalhista, né, então muitos serviços estão sendo terceirizados, onde a lei permite, não existe nenhuma irregularidade, se eu estiver errado me corrija, Luiz, não existe nenhuma irregularidade na terceirização do serviço, só que a terceirização do serviço, muitas pessoas que são mal instruídas, né, às vezes pela falta de um advogado, de uma boa assessoria jurídica, na falta de uma boa assessoria contábil, né, e tributária, eles acabam fazendo aí qualquer coisa, qualquer negócio, né, qualquer contrato, e isso ao final, né, gera um impacto financeiro muito grande, né, para esse profissional que se tornou empresário, né, e até mesmo o passivo das pessoas que vão trabalhar para esse empresário, né? Sim. Então, eu queria, Luiz, até mesmo para não estender muito, queria uma opinião sua, e até mesmo você como advogado e empresário também, né? Qual é o seu recado? Eu queria uma mensagem sua, tanto como advogado e como empresário, né? E o empresário aí de mais de 25 anos, né, na luta aí empresarial. É muito difícil ter uma empresa que se sustente por tanto tempo, né, como a sua. Então, eu acho que a gente tem que usar como exemplo e como referência, né, para todos nós, porque é um exemplo a ser seguido, né, um exemplo a ser seguido de boa administração, um exemplo a ser seguido de respeito, né, a todas as modalidades trabalhistas e, acima de tudo, respeito aos profissionais. Então, isso que eu acho muito bacana, lhe dou os parabéns, né, para você, Luiz, como empresário, né, para a sua empresa de uma forma geral, que realmente hoje em dia ter sustentabilidade no mundo dos negócios não é fácil, né? Como você falou, abrir uma empresa é muito fácil, sustentar é difícil, e fechar a empresa é mais difícil ainda, né? Sem dúvida, Leandro. Eu agradeço seus comentários, né? Acho que é uma grande satisfação ouvir isso. Você é um cara que também estuda bastante essa questão. Assim, Leandro, realmente, né, você bem disse, né, a sustentabilidade hoje é o grande segredo, né? A gente passa aí por diversas crises, diversas situações aí bem difíceis, né? E aí eu volto à questão aqui que estou vendo no comentário, né, tanto do Cleiton quanto do Felipe, com essa questão da valorização profissional, né? Eu acho que isso aí é fundamental, da gente valorizar realmente as nossas profissões. Agora, volto a falar, a gente vai conseguir valorização também quando a gente entrega serviço de qualidade, né? Uma coisa está diretamente vinculada à outra, né? Se a gente não entregar um serviço de qualidade, nós não seremos valorizados, né? E é uma discussão que eu sempre tenho também daquilo do fisioterapeuta querer fazer um monte de coisa, né? E às vezes ele esquece de fazer fisioterapia, somente no âmbito hospitalar. Isso acontece muito. É mais uma discussão grande aí que a gente poderia ter num outro momento. Mas eu terminaria essa minha fala agora exatamente como eu comecei, né? Eu acho que nós, fisioterapeutas, a gente tem aí que buscar muita informação, né? Hoje a gente tem, eu costumo dizer que a gente vive hoje num mundo, né, que a gente tem muita informação, porém, nem sempre a informação é de qualidade, né? A gente tem muita gente falando muita coisa sem o mínimo fundamento, né? Então, essa questão da reforma trabalhista, como bem disse o Leandro, muita gente teve aquela história que a gente fala, né? Ouviu o galo cantar, não sabe aonde, e acha que pode fazer tudo, e não é bem assim, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte: nós, fisioterapeutas, qualquer categoria, a gente tem que ter sempre um plano de negócio muito bem fundamentado e temos que ter assessoria, gente. Eu volto a falar, a gente não pode encarar
a assessoria, a consultoria como despesa, temos que encarar como investimento, né? Às vezes você vai conversar com um advogado, com um contador, com um administrador, você fala, puxa, mas o cara vai me cobrar 3 mil, 4, sei lá, X reais pelo trabalho dele. Puxa, mas isso é muito dinheiro. Cuidado, né? Pode ser que esses 3 mil reais, por exemplo, que você vai gastar, digamos assim, eu encaro como investimento numa consulta, pode ser que ele evite que você tenha problemas lá na frente que vão te dar uma repercussão de esses 3 mil multiplicado por N vezes, né? E fora a questão do passivo, que você pode estar achando que está fazendo uma coisa que está correta, e daqui a algum tempo, alguns meses ou alguns anos, isso estourar e você ser pego de calça curta, né? Ou então, aí falando agora como empresa, você quer fazer algumas coisas que você sabe que tem um grau de risco, então você está consciente disso, né? Você sabe que você está assumindo um risco, contingencia, e aí volta a falar, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com uma margem de lucro menor, né? Mas estando mais calcado em legislação. Tem colegas que preferem trabalhar diferente, aí vai cada um. E, por outro lado, os fisioterapeutas que estão prestando serviço, que estão trabalhando, também têm que saber procurar informação, né, de que esse regime que ele está trabalhando é vantajoso, não é vantajoso até um certo valor, a partir de baixo disso, para mim, não é. E aí, realmente, gente, é consultoria, procurar informação e base de dados aí confiáveis, né? E não simplesmente ouvir falar. Isso aí realmente carrega um risco grande que a gente tem que ter sempre em mente. Luiz, eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade. É a nossa primeira live da FLZ4, lembrando que a FLZ4 ela foi idealizada num modelo, né, de consultoria educacional, consultoria em saúde, consultoria em pesquisa. Então, eu convido a todos para visitarem o site da FLZ4, www.flz4.com.br, e também seguir nas redes sociais, no Instagram, @FLZ4 Consultoria, que é o mesmo, né, do Facebook, no LinkedIn, FLZ4 Consultoria Estratégica, e no YouTube também o canal já está disponível, FLZ4 Consultoria e Treinamento. Tá? Na semana que vem, na verdade, a semana que vem não, perdão, dia 18/8, a professora Josi Davidson, ela vai abordar a importância das evidências científicas na prática clínica. Então, no dia 18, nós vamos divulgar aí amplamente a live com a professora Josi. E também eu quero aqui deixar registrado, né, um curso de estatística básica, que está disponível também toda a descrição no site, no dia 12/9 e 19/9, 12 de setembro e 19 de setembro, das 8h30 ao meio-dia, um curso de 8 horas, também ministrado pela professora Josi Davidson. E um curso de gerenciadores de referências bibliográficas e estratégia de buscas de artigo. É um curso que ele vai abordar todas as ferramentas, as possibilidades de ferramentas, né, de organização de referências bibliográficas para a execução de teses, artigos científicos. Esse no dia 14 de setembro, 16 e 18 de setembro, das 17 às 19 horas. Toda a descrição, ela está detalhada no site, então vocês podem, com calma, verificar dia, horário, conteúdo programático. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá, pela presença. Mando aqui também os meus agradecimentos para o professor Leandro, aniversariante do dia. Leandro, um abraço e obrigado, tá bom? Boa noite a todos. Valeu. Contem comigo aí, se precisarem. Obrigado, Luiz.